História 5. A Última Vigilância. Meu nome é Felipe, e esta é a história que nunca contei para ninguém, até hoje. O que aconteceu na minha última noite como vigia noturno mudou completamente minha perspectiva sobre vida e morte. Trabalhei durante 5 anos como vigia em um prédio comercial no centro histórico de São Paulo. Era um edifício antigo, construído nos anos 40, que abrigava pequenos escritórios de advocacia e contabilidade. Conhecia cada canto daquele lugar como a palma da minha mão. A empresa havia decidido terceirizar a segurança, e meu último dia seria numa sexta-feira de dezembro. Depois de 5 anos no mesmo posto, eu sentia uma mistura de nostalgia e alívio por estar deixando aquele emprego. A noite começou como qualquer outra. Fiz minha primeira ronda às 11, verificando todas as portas e janelas. O prédio tinha 12 andares, e eu sempre seguia a mesma rotina. Começava pelo térreo, subia até o último andar e descia verificando cada pavimento. Por volta da meia-noite, enquanto estava na guarita preenchendo relatórios, ouvi o elevador funcionando. Era estranho, pois todas as empresas haviam fechado há horas, e eu era a única pessoa no prédio. Fui verificar e vi que o elevador havia parado no 8º andar. Subi pelas escadas para investigar. Quando cheguei ao 8º andar, encontrei todas as luzes acesas e as portas dos escritórios abertas. Dentro de cada sala, havia pessoas trabalhando normalmente. Advogados revisando processos, secretárias digitando documentos, contadores analisando planilhas. O mais bizarro era que eu reconhecia todas aquelas pessoas. Eram profissionais que haviam trabalhado no prédio anos atrás. O Dr. Silveira, que havia morrido de câncer 2 anos antes. A Dona Marta, secretária que sofreu um AVC no próprio escritório. Todos ali, trabalhando como se nada tivesse acontecido. Tentei falar com eles, mas era como se eu fosse invisível. Caminhei entre as mesas, acenei, gritei, mas ninguém me notava. Eles continuavam suas atividades com a mesma dedicação de quando eram vivos, presos numa rotina eterna de trabalho. Desci correndo para a guarita e tentei ligar para alguém, mas todos os telefones estavam mudos. Meu celular também não tinha sinal. Era como se o prédio tivesse sido isolado do resto do mundo. Decidi esperar até o amanhecer, mas as coisas só pioraram. A cada hora que passava, mais andares se enchiam de trabalhadores fantasmas. No 7º andar, encontrei uma equipe de limpeza que havia morrido num acidente de elevador. No 5º, secretárias que faleceram durante a pandemia. Cada andar contava a história dos que morreram trabalhando naquele edifício. Por volta das 3 da manhã, percebi algo terrível. Eu mesmo estava começando a fazer parte daquela rotina. Sem perceber, havia voltado para a guarita e estava preenchendo relatórios que não precisava fazer, verificando os sistemas que já estavam desligados. Era como se o prédio estivesse me absorvendo lentamente. Foi quando entendi o verdadeiro horror da situação. Aquelas pessoas não estavam mortas de forma convencional. Elas haviam morrido espiritualmente primeiro, consumidas pela rotina, pelo trabalho que dominava suas vidas. A morte física foi apenas o último passo de um processo que já estava em andamento. Lutei contra o impulso de continuar trabalhando e forcei-me a sair da guarita. Mas conforme caminhava pelos corredores, via meu próprio reflexo nas janelas, e ele estava diferente. Meu rosto parecia mais pálido, meus olhos mais vazios, como se estivesse perdendo minha própria essência. No 6º andar, encontrei algo que me deixou em pânico total. Havia um novo funcionário na sala da segurança. Era eu mesmo, mais velho, cabelos grisalhos, sentado na mesa preenchendo relatórios infinitamente. Era meu futuro caso continuasse trabalhando naquele lugar. A visão me deu forças para reagir. Corri em direção às escadas, mas, a cada andar que descia, ouvia vozes me chamando. Felipe, volta aqui. Você tem trabalho para fazer. Não abandone seu posto. Um bom funcionário nunca deixa seus deveres.
Quando finalmente cheguei ao térreo, as portas da saída estavam trancadas. Do lado de fora já era dia, mas eu não conseguia sair. Era como se uma barreira invisível me impedisse de deixar o prédio. Por um momento pensei que já era tarde demais, que eu havia me tornado mais um fantasma da rotina. Mas então lembrei-me de algo importante. Era minha última noite. Meu contrato terminaria oficialmente quando amanhecesse. Essa lembrança quebrou o feitiço que o prédio havia lançado sobre mim. As portas se abriram e eu pude finalmente sair. Do lado de fora, respirei o ar fresco da manhã e olhei para trás uma última vez. Pelas janelas, podia ver todos aqueles trabalhadores fantasmas, ainda cumprindo suas rotinas eternas, presos numa versão distorcida da vida que haviam levado. Nunca mais trabalhei como vigia noturno. Na verdade, mudei completamente de área. Hoje sou jardineiro, trabalho ao ar livre, em contato com a natureza. Aprendi que alguns lugares podem sugar a alma das pessoas, transformá-las em fantasmas muito antes da morte chegar. Às vezes passo em frente ao prédio e vejo as luzes acesas durante a madrugada. O novo vigia provavelmente pensa que é problema na fiação elétrica. Ele ainda não descobriu que alguns funcionários nunca realmente saíram de seus postos de trabalho. Eu sou o Victor, e esse é o Durma, se você for capaz. E se essas histórias de vigias noturnos te arrepiaram, prepare-se para o que vem na próxima semana. Vamos entrar nos corredores abandonados dos hospitais da madrugada, onde enfermeiros do turno da noite descobriram que alguns pacientes nunca realmente receberam alta. Histórias que vão congelar seu sangue e te fazer questionar se a morte é realmente o final de tudo.